microfone estava desativado aqui. Tá me ouvindo agora? Tá. Tô ouvindo sim. Show. Coloquei para gravar aqui, a gente sempre coloca para gravar, tanto até para ir melhorando o nosso processo gradualmente, quanto também porque eu acredito que a gente vai iniciar uma parceria hoje, e aí eu já passo isso daqui para o time que vai estar envolvido no projeto também, para que eles já fiquem cientes de tudo que a gente conversou. Tá. Vivian, eu já ouvi o teu áudio, já entendi um pouco do que tu faz, mas eu queria saber de novo e outras coisas com nível de detalhamento diferente, que é o que dá para a gente fazer aqui agora, sobre como que está o teu processo hoje. Pelo que eu entendi, tu é a típica empreendedora que consegue crescer e chega no momento que trava um pouco esse crescimento, porque tu é muito boa tecnicamente, trabalha muito bem, e, consequentemente, tu recebe bastante indicação, as pessoas te procuram bastante, só que a gente não controla indicações, né? A gente não controla o quanto as pessoas vão indicar, o quanto que o mercado vai estar favorável para indicações em um determinado momento. Então, qual que é a tua expectativa hoje com um trabalho como esse digital? O que é que tu espera, principalmente? Quais são as coisas que tu está buscando? Tá, espera só um pouquinho, Lucas. Meninas, alguém dá uma folha para mim? E aí, assim, ó, eu vou colocar os dois fones, talvez eu fale meio alto, mas é que se eu não colocar, eu não escuto ele direito, tá? Lucas, a gente mudou agora aqui para o escritório novo e a minha sala não ficou pronta, então eu tô aqui no meio das meninas. Tranquilo. Por isso que eu tô aqui explicando para elas. Então, o que acontece? Assim, qual é a minha expectativa, né, a tua pergunta? O que acontece? A minha expectativa é captar o cliente que eu quero atender, né? Porque já são 20 e poucos anos de mercado. O meu trabalho é um trabalho que exige muito do mental, né? E eu tô bem cansada, né? Então, eu fico preocupada com esse cansaço. Então, eu não quero atender quem não quer coisas de qualidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem uma cliente de Itajaí, tá? Ela está construindo uma casa de 600 metros quadrados e ela quer colocar lá dentro coisas que nem o meu cliente mais baixo padrão quis até hoje. Eu não quero esse tipo de cliente. Não é por mal, mas é porque eu gosto de qualidade, entendeu? E daí, se não tem qualidade, eu não gosto. Não quero que alguém pense que eu coloquei algo que não tem qualidade na casa dos outros, né? E também porque no visual final, quem entende de design vai entender que aquilo lá é uma cópia, que aquilo lá foi feito pelo Zezinho da esquina, essas coisas, sabe? Sim. Isso é um ponto. O outro ponto é que talvez eu também tivesse que estudar algo, um outro produto, que pode ser o quê? Pode ser, não sei se seria ensinar uma parte técnica, porque é muito chata, muito mental, cansativo, né, mentalmente, ou ensinar alguma coisa do que eu faço para que eu tenha também um outro tipo de receita, já que como eu falei para você, eu tenho a equipe aqui das meninas, são em 4, elas fazem detalhamento, tudo, mas eu sempre tenho que estar olhando também, então eu tenho que olhar detalhamento, fazer orçamento, ir na obra e fazer o financeiro, entendeu? Então, assim, é muita coisa, tipo, essa semana eu tô exausta, foi uma semana bem cansativa, muito difícil, e como eu cuido de obra, os problemas de obra são muito complicados, né? Então, também tem isso, mas isso é por quê? Por exemplo, obra, tem que contratar uma construtora, não pode contratar um pedreiro para fazer a obra, e só vai contratar uma construtora o cliente do padrão que eu estou falando para você que eu tenho que atender. Então, a minha expectativa do digital é ter este cliente neste padrão que eu quero atender, porque não adianta, eu não consigo descer, não consigo, eu gosto de coisa boa, coisa bonita. Não depender do boca a boca. Então, ter este padrão de cliente, não depender do boca a boca. E número 3, talvez algum outro produto que eu possa, algum outro tipo de serviço, acho que não, teria que ser algum produto mesmo, para que tenha um outro tipo de renda, para que daí venha aquilo que eu falei para você, que é o muito cansativo da minha profissão. Entendo perfeitamente. A gente fez uma coisa bem parecida com o que tu quer no terceiro ponto, inclusive, aqui. A gente tem o nosso modelo principal de receita como a prestação de serviços, como isso que eu estou te apresentando aqui agora,
Só que a gente tem um braço de educação que veio tanto com o propósito de ter justamente uma receita que fosse escalável, que não dependesse diretamente da ação humana para entregar, que é um infoproduto, né, um produto digital, quanto também para que a gente pudesse, inclusive, qualificar e formar mão de obra para expandir a nossa operação de serviço. Então, o caminho que tu quer trilhar, a gente tem trilhado aqui. Nesse terceiro ponto, não tenho dúvidas de que a gente pode te ajudar. É um caminho mais complexo, naturalmente. Das 3 coisas, esse sem dúvida alguma, é o mais difícil. Emplacar um produto digital não é um desafio simples, mas é possível, plenamente possível. E já no que se refere à aquisição de clientes, especialmente clientes que tenham e que busquem o alto padrão, é um processo que eu compreendo perfeitamente e também é plenamente possível. E, na verdade, ele até se retroalimenta, né? Porque quanto mais tu atende esse cliente, mais esse tipo de obra se faz presente no teu portfólio, e quanto mais ela se faz presente no teu portfólio, mais essas pessoas vão... as pessoas que estão buscando esse tipo de serviço vão encontrar essas obras no teu portfólio e vão querer esse tipo de serviço. Ao mesmo tempo, esses clientes costumam andar com clientes parecidos com eles, né? Na verdade, é padrão. As pessoas, elas normalmente estão próximas de pessoas parecidas com elas. É igual o caso do Everton. O Everton que te indicou pra gente, né? Indicou a gente para você. Ele é um empresário, ele tem características semelhantes com o teu próprio modelo de empreendedorismo, bem como outros clientes que ele já indicou pra gente também. E a gente percebe as semelhanças. Tipo, o cliente X, ele vai te indicar um cliente parecido com o cliente X também. E se a gente consegue garantir que tu esteja adquirindo clientes que busquem esse alto padrão, é muito provável que isso vai se tornar uma engrenagem que vai funcionar praticamente no automático. Eu vou te apresentar em etapas o que a gente pode fazer. Eu já até estava dando uma olhada no teu site, algumas coisas. Tem algumas coisinhas simples que dá para a gente fazer no teu site para melhorar a performance dele, algumas coisinhas técnicas, como, por exemplo, implementação de um pixel, que é uma ferramenta do Facebook, para que a gente possa rastrear quem visitou o site, fazer anúncios para essa pessoa depois, e várias coisinhas que dá para a gente fazer. Eu vou compartilhar minha tela contigo aqui, vou te mostrar algumas coisas enquanto te apresento como que funciona o nosso trabalho. Tá, tudo bem. Quando eu olhar para o lado aqui é porque eu movi a tua tela para cá agora e eu estou te vendo no monitor do lado, enquanto que eu compartilho a minha tela aqui nesse monitor da frente. Tá bom. Vivian, basicamente o nosso trabalho, a gente tem uma oferta, uma definição de oferta, que é a construção de uma máquina de vendas que vai levar a sua empresa para uma fase de crescimento acelerado em 60 dias. Aqui tem várias lições de copy, inclusive especificidade, ser específico nas coisas, como a gente colocou aqui em 60 dias, mesmo que a sua empresa nunca tenha vendido nada pela internet antes. Mas o ponto que eu mais gosto de chamar a atenção aqui é a expressão máquina de vendas. O que a gente quer dizer com máquina de vendas é justamente aquilo que falta daqueles empresários que são muito bons tecnicamente e que, consequentemente, conseguem crescer através de indicação, que é a previsibilidade. Quando a gente fala em máquina de vendas, a gente está falando, acima de tudo, de criar um processo que seja um processo replicável de aquisição de clientes. A indicação, ela não é, por natureza, replicável. Ela até pode se tornar replicável. Dá para a gente sistematizar o processo de indicação. Parte do nosso trabalho envolve isso também. Eu vou até abrir um PDF aqui, que é uma das coisas que a gente ensina para os nossos alunos, que é isso daqui. E aí depois eu vou te mostrar esse diagrama, porque parte do nosso trabalho envolve isso daqui também. Tá. Mas quando a gente fala máquina de vendas, a gente está falando, acima de tudo, de conseguir criar um processo que seja replicável, que dê para sistematizar, que eu possa colocar dinheiro e eu possa retornar parte desse dinheiro em receita para minha empresa de maneira mais previsível. Como que a gente faz isso na prática? Utilizando hoje o marketing digital como principal alavanca de crescimento, pelo fato dele ser... E aí a gente até vem para uma coisa que é meio que uma engenharia reversa do nosso modelo de prestação de serviço. A gente não escolheu o marketing digital por si só, tipo, porque vou escolher o marketing digital porque eu quero ser uma agência digital. Não, eu estou numa etapa anterior a essa, que é, eu escolhi entregar previsibilidade e aumento de receita para o meu cliente. Ok, quais são as ferramentas que existem dentro do mercado que me possibilitam fazer isso da melhor maneira possível? Aí entra o digital, porque o digital nos traz capacidade de mensuração. Eu posso colocar R$200 em um anúncio e eu vou saber exatamente quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram, das que clicaram, quantas preencheram um formulário na minha página para receber um orçamento da minha equipe. Dessas que preencheram o formulário, quantas compraram no fim das contas.
Nosso objetivo com o digital é basicamente esse, a grande vantagem dele é essa. Mas a gente não se restringe necessariamente a um modelo específico. Então, eu só faço tráfego. Hoje em dia, o mercado digital ele é repleto dessas empresas. São empresas especialistas em determinadas coisas. Gestores de tráfego, que atuam somente com anúncios pagos, né, dentro das redes sociais, do Google. Alguns deles até separam redes sociais e Google, né, trabalham de maneira individualizada com cada plataforma. Aí, do outro lado, a gente tem os social medias. Talvez tu já até tenha trabalhado com algum desses profissionais, que são profissionais que criam conteúdo para a rede social. Então, o trabalho deles é aquela produção de conteúdo na rede social, e eles combinam o número de posts mensais ali e fazem aquele tipo de publicação. O nosso trabalho ele não envolve isoladamente nenhuma dessas variáveis, porque ele não escolhe ele não assume como premissa a escolha de uma dessas variáveis, ele assume como premissa a entrega do resultado para o cliente. E marketing digital é um oceano de possibilidades, é uma coisa muito mais complexa do que normalmente a gente imagina que seja quando a gente tem o primeiro contato. Eu posso ter um podcast que, tipo, existem múltiplas coisas que eu poderia estar executando no que se refere ao digital. Eu poderia ter um podcast, eu poderia ter um canal no YouTube, eu poderia trabalhar no Instagram, eu poderia fazer uma infinidade de coisas. E quando a gente é bombardeado de todas essas opções, a gente acaba ficando sem saber ali o que fazer. É o que a maioria das pessoas, quando se depara com o digital e é bombardeado por todo esse conteúdo, acaba sentindo, é a sensação que as pessoas têm. E aí o empresário pensa, pô, será que eu contrato alguém para fazer um site? Será que eu contrato alguém para produzir conteúdo no meu Instagram? Será que eu tenho que produzir conteúdo no meu Instagram? Igual Exatamente. Se divide às vezes, né? E aí tem o feed, dá mais trabalho de publicar, tu consegue fazer stories às vezes. E a gente não sabe o que a gente deve executar, no fim das contas, para cada uma dessas coisas. E ninguém normalmente diz o que a gente tem que executar, porque a maioria das pessoas não sabe, porque elas estão olhando para as ferramentas e para as ações específicas do digital, e não para aquilo que deveria vir antes dessas ações. O nosso trabalho, eu gosto de resumir ele em mapear aquilo que é a jornada do consumidor, aquilo que é o caminho percorrido pelo consumidor da tua empresa, aí eu venho para esse diagrama aqui, entender qual é essa jornada percorrida por ele e aumentar os percentuais de conversão etapa por etapa. Essa teoria aqui é uma adaptação da teoria do Philip Kotler, que é o pai do marketing, então não é uma coisa tirada da nossa cabeça e nem tirada da cabeça dele também. Na verdade, é uma constatação da realidade. E vai além da venda, não é nem tipo só como uma venda acontece. A gente poderia até trocar isso daqui para como as pessoas se relacionam. Isso envolve qualquer tipo de relacionamento e a venda não deixa de ser também um outro tipo de relacionamento. E basicamente, toda compra de qualquer produto que a gente fizer, agora pensando em produto mesmo para a gente restringir um pouco, mas vale para qualquer coisa, isso aqui é comportamento humano. Como que as pessoas tomam uma decisão de comprar alguma coisa? Eu vejo esse mouse aqui, como é que foi o meu caminho percorrido para comprar esse mouse aqui? Primeiro eu descobri que ele existe, e aí eu posso ter descoberto através de um anúncio, por exemplo, a Logitech, marca fabricante desse mouse, fez um anúncio e eu descobri que ele existe. O design dele é bonito, então eu fui atraído por esse design. Isso aqui é um funil, então aqui eu vou ter 1.000 pessoas, por exemplo. Aqui eu vou ter 200. 200 pessoas das que descobriram a existência foram atraídas. Dessas que foram atraídas, 50 pessoas consideraram a compra. Então, no meu caso, na minha trajetória para comprar o mouse, eu fui atraído, achei legal o design dele, a proposta é um mouse voltado para produtividade. Agora eu vou considerar a compra. Quando eu considero uma compra de um equipamento como esse, normalmente eu vou pesquisar sobre ele, eu vou ver algum review no YouTube, eu vou pedir opinião de outros profissionais, até que eu chego na etapa de ação, que é quando eu decido efetivamente comprar. Então, eu decidi comprar o mouse. E, por fim, ainda existe uma etapa que vem depois, que a maioria das empresas ignora, que é a etapa de apologia, que é quando a depender da experiência que eu tive com o produto, eu me torno um propagador dessa marca. A gente definiu que o nosso trabalho ele deveria ser, assumindo que isso daqui é o mecanismo mais eficiente existente para que a gente possa elevar o nível de receita das empresas, aumentar o faturamento das empresas, eu parei para pensar, o que eu posso, para onde deveria estar mirando a minha atenção se eu quero aumentar a receita dos meus clientes? Não é para o tráfego pago, não é para as redes sociais, não é para o conteúdo no Instagram. Antes de todas essas coisas, é para isso daqui. E todas essas coisas devem servir a essa estratégia. Se eu peço, por exemplo, Vivian,
continua produzindo conteúdo nos stories, porque isso é muito bem-vindo. Não pode ser uma produção de conteúdo nos stories só por produzir, porque a gente acha que vai dar certo. Normalmente, a gente vai fazer essa produção de conteúdo nos stories porque eu tenho um grupo de pessoas que está na etapa de consideração e só precisa de um empurrãozinho para comprar. É o que eu faço dentro do meu perfil hoje, por exemplo. No meu produto, hoje o meu perfil especificamente, pessoal, ele é muito utilizado para a venda dos nossos produtos da escola. Então, tudo que eu produzo lá é voltado para formar outros profissionais de marketing através da nossa metodologia, através desse modelo de prestação de serviço. Quanto mais eu distribuo o conteúdo, mais eu quebro objeções, mais eu tiro dúvidas de pessoas, mais eu tiro incertezas que as pessoas eventualmente tinham. E eu estou sempre produzindo pensando que existem pessoas que estão aqui, ó. Depois de ser atraído, algumas marcas passam pelo filtro e o consumidor pesquisa ativamente para obter mais informações sobre elas. E aí, quanto mais eu produzo aqui, quanto mais eu garanto que as minhas informações estão acessíveis. Quando a gente está falando do teu produto, por exemplo, imagina que primeiro a pessoa viu esse post, porque esse post aqui apareceu lá no explorar dela. E aí é um design de interiores bem bonito, ela achou interessante, ela descobriu que existe a arquiteta Vivian Lazarotto. Pronuncia assim mesmo? Isso, Tá. Então, ele descobriu que ele descobriu a tua existência. Existe essa arquiteta aqui, e legal o trabalho dela. Isso é a etapa de assimilação, de descoberta. Kotler chama de assimilação, eu troquei para descoberta aqui só para deixar mais didático. Depois, se essa imagem for interessante o suficiente, a pessoa pode clicar no teu perfil e querer saber mais. Então, ela vai clicar no teu perfil, vai querer descobrir o que tu faz, como que tu faz, pesquisar um pouco mais. Depois, se ela encontrar mais coisas interessantes aqui, ela vai querer pesquisar por conta própria. E a gente está falando de vir aqui, procurar o site. Hoje tu atende clientes, imagino que tu atende clientes de todo lugar do país, né? Praticamente. Sim, mas são clientes que se mudaram. Não é cliente que veio pelo Instagram, entendeu? Mas tu adquiriria clientes de outras cidades? Tipo, a pessoa pode te contratar? Eu entendo que a experiência de trabalho é um pouco diferente, né? Você tem que mandar medidas, essas coisas. Na verdade, tem que ter uma empresa que tire a medida, né, corretamente, e forneça essa medida para nós. Daí a gente faria, no caso, a venda só do projeto. Entendi. Mas é possível, né? Dá para... É possível. Então, se a gente fosse pensar no 80/20, seria melhor focar na tua região, porque aí tu já consegue entregar tudo como um todo. Isso. Legal. E o público da tua cidade, tu considera que seja um público grande, Vivian? O público, no caso, que eu atendo? Existe um conceito que a gente chama de Total Addressable Marketing, que é basicamente qual que é o tamanho total do mercado em que eu estou inserido. E aí, se a gente está pensando em atender somente clientes da cidade, quantos clientes de alto padrão tu acha que existem na tua cidade? Tipo, ou melhor, melhorando essa pergunta, existe muito espaço para crescimento se tu está focando só em clientes da tua cidade? Existe porque tem muito prédio, né, alto padrão. Tem bastante prédio de um padrão bem elevado. Então, eu acredito que por aí, né, dê para balizar dessa forma. Condomínio também, alto padrão, tem muito. Perfeito. Mas é claro, né, também atenderia de outras cidades, só que tem que mudar um pouquinho o modelo, mas é bem tranquilo mudar o modelo de trabalho, são os combinados com o cliente, né, porque Sim. não dá para ficar tirando dúvida por WhatsApp de obra de outro lugar, né, é muito complicado. Com certeza. É entregar o projeto e ter alguém ali que vá fazer o acompanhamento da obra, né? Isso. É comum acontecer as pessoas te procurarem através do site, ou hoje o site ele basicamente tá só parado mesmo, né? Parado. Eu entendo. Acho que a maioria, né? A maioria. É o problema clássico da prestação de serviço individualizada dentro do nosso mercado. Porque quando tu não está olhando para esses aspectos aqui, quando tu não está olhando para a jornada do consumidor e coordenando as tuas ações pensando nisso, o que acontece é que tu cria um site, esse site isoladamente ele não vai servir para nada. Significa que o site não serve para nada? Não, ele serve, só que ele tem que fazer parte de um todo, que é justamente essa jornada do consumidor. Um exemplo dessa jornada aqui na prática, como que funcionaria isso daqui na prática para eu tangibilizar mais o nosso trabalho para ti?
no fim das contas, a gente formatou o nosso serviço para que ele fosse totalmente independente, então eu não precisasse pedir para o meu cliente produzir um site, ou igual o gestor de tráfego normalmente faz, profissionais de agências de tráfego fazem. Pedem para o cliente os criativos, pedem para o cliente os sites. A gente decidiu atuar em todos os pontos da jornada, e não somente mapeando ela, mas executando aquilo que tem que ser executado em cada uma dessas etapas, para que o trabalho não dependesse de outros braços, não dependesse de outras variáveis, salvo o próprio time do cliente, né, que vai fazer atendimento. Na prática, como é que a gente faria se a gente estivesse começando o teu trabalho hoje, mapeando essa jornada aqui, Vivian? Para descoberta, eu utilizaria criativos no Facebook Ads, e quando a gente fala Facebook Ads é o grupo inteiro, então Facebook, Instagram e tudo mais. A gente faria aqueles anúncios padrão que aparecem ali no Facebook e no Instagram mesmo. Esses anúncios seriam voltados para aquisição de novo público, né, para divulgar o teu trabalho, a tua marca pessoal dentro da tua cidade, focados totalmente nas características do público que tu quer. É plenamente possível que a gente... Existe um conceito dentro do marketing que é bem importante, porque tem dois tipos de segmentação. Eu posso tentar segmentar através de características demográficas do público, se eu estou pensando em adquirir um cliente com uma característica específica, e esse é um tipo, dá para segmentar. Só que tem um outro tipo que funciona tão bem quanto, e até melhor em alguns casos, que é segmentar através da mensagem. Então, às vezes, se eu estou anunciando, por exemplo, em Curitiba, eu nem quero segmentar tanto as características específicas do meu público-alvo, mas eu posso segmentar através da mensagem. Por exemplo, a gente tem um produto aqui de R$10.000, que é chamado de Mentoria Maestro. Ele é só para profissionais de marketing que faturam acima de 10 mil e que querem escalar a receita deles para R$100.000 mensais. A gente ensina o que a gente fez aqui para conseguir ter dezenas de clientes ativos com um ticket médio mais alto. Esse produto ele é só para quem fatura acima de 10 mil. Eu não consigo segmentar no Facebook quem fatura acima de 10 mil. O Facebook não tem dados de receita das pessoas. Ele tem muitos dados, mas não de faturamento. Mas eu posso segmentar através da mensagem. Como, por exemplo, se você é um gestor de tráfego, no meu anúncio, se você é um gestor de tráfego que fatura acima de 10 mil por mês, e aí como que isso se aplica no teu mercado? Se você busca um projeto de alto padrão, e aí a gente segue, faria uma cópia pensando nisso, mas segmentar através da mensagem. Eu faria isso na descoberta, para Facebook e Instagram, criaria um grande conjunto de criativos, de modo que a gente pudesse expor a tua marca para o maior número possível de pessoas que ainda não conhecem ela, ou mesmo para os que já conhecem, mas que a gente estaria reforçando, né, a existência da tua marca para essas pessoas. Esses anúncios teriam que ser bons o suficientes para atraírem a atenção da pessoa. O caminho que eu faria seria um anúncio que leva para uma página de vendas, semelhante a essa daqui, por exemplo. Ó. Quando a gente fala página de vendas, eu estou falando tipo disso daqui. É uma página, ela tem um botãozinho para a pessoa se cadastrar e receber um plano de marketing gratuito. É basicamente essa reunião que a gente está fazendo. Só que é por um outro caminho, né? A pessoa vê um anúncio nosso, convidando ela para conhecer o nosso trabalho, e ela chega para uma reunião que a gente chama de sessão estratégica gratuita ou plano de marketing gratuito. A gente testa vários nomes. Existe, tu como arquiteta também é da área de exatas, tu vai gostar muito do nosso método, porque a gente utiliza a gente tem uma metodologia que é explicada aqui mais abaixo na página, que é chamada de exploração, lapidação, escala e extração. Especificamente as etapas de exploração e lapidação, na exploração a gente faz um processo rigoroso de testes, ofertando o teu produto de diferentes maneiras, com diferentes abordagens, fazendo basicamente uma análise combinatória. Então eu pego diferentes combinações de cores, de argumentos, de visuais, de formatos de anúncio. Então eu posso ter um anúncio com a Vivian falando no vídeo. Se tu tiver liberdade, né, se tu quiser fazer o vídeo, se não quiser também não tem problema, tem cliente nosso que prefere não fazer, mas se tu quiser fazer é sempre muito bem-vindo, anúncios em criativos em vídeo. E a gente testa esses múltiplos formatos, criativos em imagem, criativos em vídeo, tudo isso acontece para que a gente tenha máxima performance aqui, na descoberta, e para que a gente tenha o máximo possível de pessoas sendo atraídas pelo anúncio. E a gente vai medindo o que está acontecendo de etapa para etapa. Então aqui eu tenho, por exemplo, 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, eu vou saber, dessas 1.000 que viram o anúncio, eu vou saber quantas clicaram. Dessas que clicaram, e aí eu vou testando os diferentes anúncios, né? Todo um jogo literalmente matemático e científico mesmo. Que eu tenho 10 anúncios diferentes, e aí desses 10 anúncios, o anúncio número 4 saiu melhor do que todos os outros. E aí eu vou investir mais naquele formato de anúncio, e é um processo contínuo de testes que acontece de maneira cíclica. Depois, seria o primeiro fluxo que eu testaria para ti. Anúncio, levando para uma página, tipo o site que tu tem aqui,
só que o teu site ele é um site institucional, é o site padrão que era bem mais utilizado antigamente. Hoje em dia ele cumpre sim uma função, que é da gente ter todas as informações da empresa num lugar só. Mas ele não é o tipo de site que serve muito bem ao propósito da conversão do consumidor. Então a gente utilizaria um site no outro formato, que é as chamadas landing pages, que são páginas cujo objetivo é a conversão, e a principal diferença é que elas são páginas lineares e elas não têm múltiplos botões. Por exemplo, eu entro aqui no teu site e aí eu tenho a opção de saber mais sobre a Vivian, eu tenho a opção de ver os projetos online aqui, e aí tem um vídeo, projeto 100% online, tem um vídeo teu explicando. Eu tenho aqui mostras, eu tenho mídia, eu tenho contato. Qual que é a diferença da landing page? A landing page ela é totalmente linear e ela não tem outras ações. Tipo, aqui até tem outros botões, ó, mas esses botões essa aqui até é só de apresentação, por isso que ela tá assim. Mas esses outros botões, eles não redirecionam para outras páginas. Eles mantêm a gente dentro do mesmo site aqui. Vou até te mostrar a da nossa formação, porque ela vai ficar mais clara para esse aspecto. Essa é a página do nosso infoproduto, nosso produto digital. E percebe a diferença dela para um site institucional. A página que a gente implementaria para o teu negócio seria bem semelhante a essa. Eu não tenho outras ações aqui. A única coisa que eu tenho é ação de compra. Porque o que eu quero numa landing page é foco do consumidor em uma única coisa. Até o vídeo ele é indexado na página de modo que a pessoa não vá para o YouTube, por exemplo. Não clique aqui e vá para outro lugar. É um vídeo que fica fixado dentro da página. E aí tu pode andar por toda ela, que o botão é um só. E a gente até pode mudar o texto do botão, mas esse texto aqui, mas o botão, no fim das contas, ele leva sempre para o mesmo lugar. Para não dizer que não tem outra ação, a gente testa deixar um botão de WhatsApp aqui, para caso a pessoa queira tirar dúvida com alguém da nossa equipe. E aí abre direto aqui com o WhatsApp do nosso time. Mas por padrão, tem um botão. E aí, especificamente, esse fluxo seria bem parecido com o teu, que é o seguinte, ó. A gente clica nesse botão, a gente está testando um modelo onde a gente envolve também o nosso time comercial na conversão final desse lead. Que é, ele clica no botão para comprar, ele preenche nome, e-mail e telefone WhatsApp. E aí ele vai para uma página de pagamento. No nosso caso, para esse infoproduto, isso faz sentido, porque ele já compra direto, o infoproduto já tem justamente essa característica de não exigir tanto a presença de um time comercial depois. No teu caso, o fluxo seria exatamente esse, tirando essa última parte do checkout. Eu recomendaria que ele preenchesse o formulário e depois ele fosse para uma página de obrigado, avisando que alguém da nossa equipe, no caso alguém do teu time de vendas, ou tu mesma, não sei como é que isso está organizado aí atualmente, entraria atualmente só eu, né? Tu mesmo. Uhum. É um processo que a gente também vai sistematizando com o tempo. A gente já se deparou, Vivian, com todo tipo de travas de crescimento que tu pode imaginar. Foi por isso que quando eu fui criando o modelo da nossa própria prestação de serviços na formação, eu fui pensando em todos esses aspectos. Tem uma ilustração aqui, ó, que é esse iceberg, que ela representa muito bem isso que eu digo para os alunos e que é a mais pura verdade sobre o nosso modelo de prestação de serviço. A maioria dos profissionais está olhando só para isso daqui, ó. Redes sociais, tráfego pago. Só que existe uma série de coisas que vêm depois das redes sociais e tráfego pago, que estão mais profundamente dentro desse processo de vendas e que impactam significativamente. Construção de oferta, como que eu defino a oferta do meu cliente, funil de ponta a ponta, time de vendas, até logística. Eu já tive todos os casos que tu puder imaginar. Eu já tive cliente nosso de delivery que a gente conseguiu escalar as vendas dele para 70, 80 pedidos por dia, saindo do zero, e ele ficou travado por falta de motoboy. Porque é um tipo de profissional bem difícil de reter na empresa. Os caras ganhavam R$100 numa noite fazendo entrega, aí no outro dia não queria trabalhar. E a gente decidiu não reclamar de nenhum desses problemas. A gente decidiu, porque eu teria duas opções. É o comum em todo o nosso mercado. O profissional de tráfego, ele gera muitos leads para tu, por exemplo. O profissional de tráfego pega o teu projeto de arquitetura e aí ele começa a gerar muitos leads. São oportunidades, né? Pessoas que preencheram o formulário. Eu nem sei se tu sabe o que é lead. Eu estava falando lead como Sei. Já sabe, né? Ah, legal. Então, ele gera muitos leads para ti, e só que o teu time não converte esses leads. Pode acontecer. Talvez está corrido para ti, tu não consegue entrar em contato com eles,
tem uma métrica que é muito importante, que é o lead response time, né? Quanto tempo depois que o lead se cadastra eu entro em contato. Isso é algo, assim, decisivo para dizer se eu vou conseguir ter aquela venda bem sucedida ou não. E aí, normalmente, eles terceirizam a culpa, porque, de fato, pode ser que a culpa esteja em outra parte do processo mesmo. Então, talvez o time de vendas não esteja bom o suficiente, talvez a Vivian não esteja tendo lead response time baixo o suficiente pela própria agenda dela, é natural. Então, o lead pode se cadastrar hoje e só ser atendido daqui 2 dias. Normal, pode acontecer. Só que eu decidi não lavar as nossas mãos para esses problemas. Porque, ok, eu vou trabalhar mais, eu vou entregar mais coisa para o meu cliente, só que eu vou ter um trabalho mais exclusivo, isso vai me permitir ter um valor mais alto do que a média de mercado, e, acima de tudo, vai me permitir ser um profissional mais indispensável. A gente se envolve tanto no projeto do cliente, em tantas etapas diferentes, que a gente se torna meio que um sócio que não recebe variável na tua empresa, basicamente. Em alguns negócios, a gente até recebe variável. A gente muda o modelo de contrato com o tempo, a pedido, às vezes, do próprio cliente, para se envolver ainda mais e para começar a receber variável no projeto, porque a gente, de fato, se envolve em tudo isso. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Outro caso aqui, ó, por exemplo, oferta. Às vezes o desafio do cliente está aqui, está na oferta dele. Eu tenho um cliente, tem o depoimento dele lá no nosso canal no YouTube, que é uma academia de boxe. Depois eu vou te mandar o vídeo dele lá. Ele vendia boxe, ainda vende boxe. Só que a maioria das pessoas não está interessada em boxe aqui na nossa cidade. No geral, né? Se tu pega a população de uma cidade, a maioria não vai estar interessada em aprender a boxear. Mas a maioria das pessoas quer emagrecer. Tem um público gigantesco para emagrecimento. E aí a gente decidiu parar de vender boxe e começar a vender emagrecimento utilizando boxe como mecanismo de emagrecimento. Foi uma mudança de oferta que fez com que a empresa dele começasse a vender mais, tivesse resultados mais expressivos. Então, para tudo isso daqui, a gente acaba tendo pontos de melhoria ao longo do processo. E aí, voltando para o teu fluxo, o que aconteceria? Anúncio leva para uma página semelhante a essa daqui, a pessoa preenche um formulário para receber o contato de alguém do teu time comercial. Eu já recomendaria de cara que a gente tivesse uma automação de WhatsApp, porque o problema do lead response time é uma coisa que, mesmo aqui, com o time comercial, a gente nunca resolveu, que é entrar em contato com essas pessoas o mais rápido possível, é natural, não se culpe, eu não sei como é que é hoje, tipo, se às vezes o cliente entra em contato contigo e talvez demore um pouco para responder, é natural, eu acho que é impossível a gente resolver o lead response time por inteiro. Então, o que a gente fez? A gente tem automação de WhatsApp. Alguém preenche o nosso formulário, essa pessoa já recebe uma mensagem. Opa, tudo bem? Aqui é o Lucas, eu vi que você chegou até o checkout da nossa formação. Aquele lá que eu acabei de preencher junto contigo. Ele recebe uma mensagem automática. Eu não sei se você já conseguiu entrar, se sim, já quero aproveitar para te dar as boas-vindas. Nesse WhatsApp você tem acesso ao nosso time e tudo mais. Se você não conseguiu entrar ainda, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? E ele até comentou aqui, quero ser rico igual tu, amanhã eu vou comprar o curso. Espero que ele compre hoje mesmo, estamos esperando aqui ele comprar. Então eu adicionaria essa automação, e aí o cliente, ele veria um anúncio teu, ele cairia dentro de uma página, saberia um pouco mais sobre o teu trabalho, preencheria um formulário como esse, receberia uma mensagem automática. Essa mensagem automática é só a primeira. A gente, obviamente, não vai vender um projeto de arquitetura com mensagens automáticas, né? Mas o primeiro contato, para ele já receber uma mensagem de imediato ali, e para ele não ficar sem resposta. E aí, depois, o time assumiria. Esse time, atualmente, seria tu mesmo, e com o tempo, à medida em que essas oportunidades vão crescendo, a gente vai sistematizando o teu próprio modelo de treinamento de vendedores, né? Como que tu vai treinar o teu time comercial, como que tu vai capacitar esse time para conseguir atender essa demanda. É todo um processo que a gente pode fazer em conjunto, que a gente pode te ajudar, e tudo isso faz parte do nosso trabalho. Tudo isso está incluso no nosso trabalho. Porque, no fim das contas, o nosso trabalho é aumentar a tua receita. E aí isso pode envolver desde ajudar o meu cliente que está com dificuldade de motoboy, ajudar ele a ter um processo melhor de retenção dos colaboradores dele, até treinar o time comercial do meu cliente que está com dificuldade em atender a demanda, até implementar uma automação que vai resolver um dos problemas dele. E aí, Vivian, esse é um dos fluxos, que é pelo Facebook. A gente implementaria outros também. Google, então, existe um público muito diferente para o teu mercado, que é o público de Google. No Facebook, a gente tem, eu estou anunciando para pessoas que não estão procurando ativamente. No Google, eu estou anunciando para pessoas que estão procurando. Então, é um jogo bem mais assertivo. É mais caro, mas é assertivo. Não existe mágica, né? No Facebook eu pago menos pelo lead,
mas é um lead que ele não está procurando ativamente, então eu vou ter um esforço comercial maior para vender para ele. Uma pessoa que não estava procurando por projetos de arquitetura. No Google, é uma pessoa que vai escrever, por exemplo, escritório de arquitetura em Curitiba. E aí tem um patrocinado aqui, ó. 3 patrocinados aqui, na verdade. Só desses que apareceram, né? Talvez tenha mais, porque ele sempre vai mudando. Talvez tu até conheça. Apareceu esse Casas Curtem, apareceu Bianca Lombardi, apareceu Fernanda Miranda. E aí vamos ver como é que eles estão fazendo aqui, inclusive. Ó. Já tem esse daqui tá com o site bem ruimzinho, na real. Dá pra gente fazer bem melhor do que isso. Mas está anunciando, né? E aí a grande diferença é que esse lead que está procurando ativamente aqui, ele está muito pronto já. Ele é uma pessoa que já está querendo comprar. Só que normalmente ele vai fazer esse caminho aqui, igual eu fiz. Eu pelo menos faço isso. Eu vejo os anúncios e aí eu já clico em todos que aparecem. Uhum. E aí vamos ver qual é essa daqui. Ó, essa já está bem melhor. É, minha amiga. Ah, legal. Olha aí. Já está bem melhor do que esse daqui. E está bem menos também disperso, mas ainda dispersa um pouco a atenção da pessoa. Mudou aqui um pouco para pinturas, para projetos. É um site institucional, padrão. Ele tem vantagens e desvantagens. Tem um blog aqui. São coisas que acabam dispersando um pouco a atenção da pessoa. A gente prefere não utilizar. Ser mais direto. Exatamente. Vamos ver esse outro aqui. Fernanda Miranda. Esse aqui já parece que é uma landing page bem padrão mesmo. Esse já está bem mais padronizado. Ainda tem aqui os links ali no final. Mas ainda assim ela está mais limpa, ela está mais direta. Eu só não achei o CTA aqui. Faltou o CTA, que é o Call to Action, né? Que é o botão. E esse botão percebe que ele tem que estar explícito mesmo. Tu como arquiteta, é uma coisa que talvez tu até vá... Tipo, tu não vai achar legal, porque, pô, essa página tá toda roxinha, toda com tons de lilás aqui, tem um botão verde. Não, mas eu entendo que é esse mundo aí, né? Exatamente. Eu entendo bem. Eu sou profissional criativo também. Eu tô dos dois lados, na verdade. Eu me formei em engenharia civil há 1 mês, então eu também vou entender bastante sobre o teu modelo, Meu tá? Deus. A gente vai se dar muito bem nesse Mas aspecto. você vai atuar na área? Você pretende? Não pretendo. Imaginei que não. Estou bem imerso no nosso modelo. É porque eu comecei há um bom tempo atrás, e as pessoas até perguntam, por que tu fez engenharia? E eu falo a verdade, a galera tem muito aquele lance do herói, do empreendedor que tinha certeza de tudo, e eu não tinha essa certeza. Quando eu comecei, a gente tem uma série de inseguranças, né? Eu tinha 20 anos quando comecei a fazer engenharia. Me formei agora, com 25. E aí, quando eu comecei, eu já trabalhava na área criativa, mas a gente não tem... Eu, pelo menos, não tinha certeza se ia dar certo. Tá dando certo, tá dando bem certo pra gente. Então, não penso em sair da área. Não tá nos planos. Mas... Até porque o mercado de engenharia civil é bem mais concorrido, né? Sim, exatamente. E tem muitas vantagens nesse nosso modelo. A recorrência é algo que acontece, é um pouco parecido com o teu modelo no aspecto de... O que eu acho interessante no teu modelo de serviço é que ele não é recorrente, mas quando a gente pega o LTV, por exemplo, o cliente te paga um projeto de... Qual que tá o teu ticket médio hoje? Tipo, quando tu pega ali a tua base de clientes, tu diz que fica mais ou menos com 20 clientes ativos no ano. Isso. Eu sei que tipo, deve ser uma variação absurda, né? Tem uma casa de 600 metros quadrados e tem um apartamento de 30, às vezes, né? Vamos falar em 15, mais ou menos, porque tem muitos agora inteiros, tem muita coisa que é um ambiente só, é bem variado. Eu sei. Então, no fim das contas, tu também tem um bom LTV, porque se tu mantém, por exemplo, se a gente sobe isso para 30 clientes, para 40 clientes, e aí cada um desses clientes paga de 15 a 20 mil, se a gente distribui isso ao longo do tempo que tu fica no projeto com eles, isso vai dar um valor médio ali de, sei lá, 2, 3 mil por mês. E também o teu trabalho é tipo isso, né? Ele tem um pico no início e depois é mais acompanhamento, eu suponho, né? Sim, mas o fato do cliente ficar muito tempo aqui é muito custoso para a gente, porque o problema maior é o WhatsApp. Eles querem o tempo todo que você fique o dia inteiro respondendo eles. Esse é um problema bem complicado que eu estou passando aqui, porque eu me sinto improdutiva, ficar respondendo eles o tempo todo. Se você não responde, eles acham ruim, mas não tem limite, sabe?
Eu sei. E obra é muito complexa, né? Eu não tenho, não sou, eu não tenho, não atuei de maneira, fiz até estágio para poder cumprir tudo que tinha que cumprir, né? Estagiei em escritório de arquitetura, inclusive, que era uma área que me interessava bastante. Me interessa até hoje, eu acho Legal. interessante demais a área de É, vocês. sim, todo mundo acha. Eu É não, impressionante. para ser sincero contigo, eu fiz engenharia civil porque na minha cidade não tinha arquitetura, mas sempre Hum, tive bastante interesse em softwares, uso SketchUp, V-Ray, Revit, todas essas coisas. da onde que você é? Parauapebas, no Pará. Bem longe. Aposto que tu não conhece. Não conheço. Aham. Mas você mora em Curitiba. Não, eu Você- moro em Parauapebas mesmo. Estou em Parauapebas. Nossa! Pensou que eu morava. O Eu Everton pensou pensei que que o você era Everton conhecia a daqui. gente. Não, pior que não. Pior que não. Mas a gente atende, a gente tem até cliente aí no Paraná, que é uma empresa de softwares, a Grand Money, que inclusive o Everton ele vem de uma cadeia de indicações muito longa, na verdade. Eu falo isso para os nossos alunos direto. Os nossos alunos vivem na formação, a gente ensina eles a ganharem dinheiro com esse tipo de serviço. E eles focam muito em aprender a prospectar, aprender a vender e comprar curso de prospecção e essas coisas. Eles são muito ludibriados com essa ideia de vendas. E eu sempre reforço com eles que se tu conseguir 3 bons clientes e tu entregar a excelência máxima para eles, tu vai criar assim um sistema de indicação, uma engrenagem que tu vai ter que escolher clientes, tu vai É, ter que contratar. é o que eu quero fazer. Eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Uma coisa, por exemplo, ó, a gente pode parar por aqui, né? Ó, continuando no teu projeto. Anúncio, página, as pessoas chegam numa página, preenchem, vão falar contigo, tu vai converter essas pessoas, fazer o processo comercial com elas. Depois, a gente ainda tem a etapa de apologia, que é quando a gente vai extrair o máximo que a gente pode extrair da base de clientes já adquiridos. Então, como eu te disse, indicação é uma coisa que a gente normalmente não tem previsibilidade, mas dá para tentar sistematizar. Dá para tentar sistematizar, dá para torná-la mais previsível do que ela é por natureza. Então, a gente criar processos, criar programas de indicação que funcionem bem. Não é aqueles programas de tipo, me indique e ganhe, nada disso, dessas coisas mais bregas assim, não. São coisas que funcionam de fato, despertar o interesse da pessoa ali pela indicação, fazer pesquisa com a base de clientes para descobrir o que seria interessante para eles. Na grande esmagadora maioria dos casos, é uma questão de pesquisa e criatividade. O nosso cliente, ele às vezes quer um bônusinho, um mimo mega simples, e esse mimo mega simples faria ele indicar outros clientes ali. É um processo padrão. Eu esqueço de fazer isso, por exemplo, às vezes nas reuniões, mas por padrão, numa reunião como essa, é para eu pedir indicação para ti. E é uma coisa que tu pode fazer com os teus clientes antes até de eles se tornarem clientes. Então, o cliente, tu tá numa reunião de vendas semelhante a essa que eu tô fazendo contigo agora, só que com o teu cliente que se cadastrou no teu funil. E aí a gente lembra volta para aquele conceito de, as pessoas normalmente elas convivem com pessoas parecidas com elas. Se esse Sim, cliente é um cliente qualificado para mim, é muito provável que ele conheça outros clientes que são qualificados também. Como tu, por exemplo, a gente abriu aqui a página e, essa arquiteta aqui eu conheço ela, minha amiga. Então, tu não vai me indicar ela, né? Provavelmente, porque ela, ela trabalha com a mesma coisa na mesma cidade. Eu também não vou te pedir isso, mas é um exemplo de como isso pode acontecer. sim, No nosso caso específico de prestação de serviço, normalmente o empresário ele não vai me indicar alguém do mesmo setor que ele, mas ele conhece pessoas de outros setores, ele conhece empresários de outras áreas e é uma coisa que a gente pode sistematizar também. A gente também vai te ajudar a fazer isso. Porque no fim das contas, o trabalho se resume a aumentar os percentuais de conversão em cada uma das etapas. sim. Então, eu estou olhando para tudo que está acima disso, que é aumento de receita. E aí as ações são as mais variadas possíveis. Fez sentido, Vivian? Deu para entender tudo? Sim. Falei um monte de coisa. Deixa eu só entender. Na verdade, a parte, assim, tipo, do Instagram, de deixar mais atrativo, não é com você, certo? Ou você Parte disso a também gente faz. tá, Parte disso a gente faz. Como assim parte disso? Por exemplo, esse tipo de conteúdo é muito interessante que tu nunca abra mão de fazer. Pô, isso aqui é fantástico. É o tipo de coisa que mais funciona no Instagram. Conteúdo humanizado. Eu posso fazer uma arte mega bonitinha, mas não vai ter tanto engajamento quanto esse. Os próprios projetos, né? uhum, Projeto tem bem menos engajamento do que esse sim, carrossel aqui com a cliente.
Esse daqui tem a tua foto. E é um antes e depois, mostrou ali o processo. Então, são conteúdos que têm mais engajamento. Mas a gente vai te ajudar a criar essa linha editorial, então, te sugerir esses conteúdos e tornar mais fácil esse processo para ti, e criar aqueles que fazem sentido, que sejam criados pela nossa equipe. A gente tem um conjunto de profissionais aqui que basicamente estão envolvidos nessas 5 habilidades aqui, ó. Então, tu vai ter pessoas com competências em vendas para te ajudar de maneira consultiva como que tu pode melhorar o teu processo comercial. A gente sempre recomenda que o nosso cliente grave as ligações deles. A gente grava todas as nossas reuniões por isso também. As pessoas que estão em treinamento vão assistindo essas vendas. Então, por exemplo, com o tempo, a nossa expectativa é que tu tenha um volume de leads que torne inviável que tu faça todas as reuniões e todos os atendimentos. E aí é interessante que tu tenha todas as reuniões de vendas que tu fez para que as próximas pessoas que vierem possam assisti-las e aprender através delas. Então, tu vai ter um profissional que possa te auxiliar nisso. Copywriter, que é aquele profissional que vai fazer os textos persuasivos dos anúncios, das campanhas. Gestor de tráfego também está envolvido no projeto. Designer, para criar os criativos, fazer o design das imagens. E audiovisual, que é um profissional de vídeo para, por exemplo, como é que funciona a dinâmica dos criativos em vídeo. A gente pede para gravar eles. Tu pode gravar de celular, pode gravar de câmera. Literalmente não existe certo e errado. Muitas vezes o criativo gravado de celular, assim, padrão, ele funciona melhor que o criativo de câmera, porque ele é mais natural. E a gente faz a edição deles aqui. Então, tu só manda o material bruto pra gente, a gente faz a edição. E é basicamente isso. A gente vai fazer tudo isso na prática junto contigo. Entendi. Então, por exemplo, um social media, eu não preciso contratar. Não precisa contratar. Tá. O que acontece ao longo dos projetos pode ser que o teu projeto alcance um nível de maturidade que lá na frente faça sentido a gente dar atenção exclusiva à produção de conteúdo nas redes sociais. Tá. E a gente tem social media aqui para fazer isso. No começo é uma coisa que, de verdade mesmo, palavras de quem começou, parte da nossa trajetória como agência foi como social media. No começo é uma das coisas que as pessoas menos deveriam dar importância. E é o que mais dá, né? É o que mais dá. Porque tem muita gente oferecendo, porque é fácil de oferecer. Olha o nível de complexidade do que eu estou te oferecendo aqui. Aí tu pensa, do outro lado, isso daqui, quanto que custa isso daqui por mês? De 3 a 4 mil reais mensais. Esse é o valor do nosso trabalho. Só que do outro lado, eu tenho a opção de vender social media por 2 mil, por 1.500, mas aqui eu estou me comprometendo em aumento de receita para a tua empresa. No social media, eu estou me comprometendo em te entregar um relatório no final do mês com 12 publicações feitas. É um nível de responsabilidade completamente mais fácil, completamente mais simples. Tipo, muito menos... o nível técnico do profissional que eu preciso é muito mais exatamente. A gente criou um sistema para isso, porque é difícil de formar essa pessoa. Esse produto aqui, ele é feito para ser consumido em 45 dias, ele tem mais ou menos umas 60 horas de conteúdo. Esse diagrama aqui, por exemplo, que eu te mostrei, eu tenho 2 aulas que somadas dão 6 horas para explicar todo ele para os profissionais. Como é que a gente atua em cada uma dessas etapas, como é que a gente impacta. Tem várias coisas aqui para baixo, por exemplo. Como é que a gente influencia? Quando a gente está falando de descoberta, a gente influencia com um conjunto de anúncios de exploração para múltiplas ofertas, múltiplos públicos. Então é complexo formar o cara que faz isso daqui. Só que vale a pena pensando no LTV. Se eu penso só no valor de contrato, normalmente não vale, porque se eu vendo só social media, o cliente ele fica satisfeito, porque ele vê que eu estou fazendo o meu trabalho, de 20 publicações por mês ali, por exemplo, mesmo que ele não esteja vendo resultado efetivo através daquilo, e eu consigo executar com muito mais facilidade. Só que isso daqui ainda vale mais a pena para mim, porque isso daqui, no longo prazo, é insuperável. É insuperável. A gente tem cliente de 2, 3 anos que trabalham com a gente aqui, porque no médio e longo prazo não tem nada que dê resultado de maneira tão consistente quanto esse trabalho aqui. Entendi. Então, aí você já tem esse tipo de profissional para, no caso, não a falta disso não atrapalhar teu trabalho, para que você consiga, para que tudo dependa de você, porque como se eu sei que depende de mim, vai para frente. Agora, se eu dependo de fulano, de ciclano, daí a coisa, né, não fecha. Sim. O trabalho, o cliente acaba pensando que não valeu o investimento, né?
Uhum, com certeza. Aqui a gente está bem organizado com relação a isso, então tem na base de aluno. Hoje, por exemplo, a gente sempre prioriza contratar aluno, porque aí ele já está pronto, ele pagou por isso aqui, e ele estudou de verdade. Então, as últimas 4 contratações que a gente fez foram de alunos. Dos 4, só um deles não era aluno pago, mas tinha visto todo o conteúdo gratuito do meu canal, que já dá algumas dezenas de horas. Então, já é um sistema que se retroalimenta, de pessoas que já chegam prontas para executar esse projeto aqui, da exata forma que eu te apresentei ele. Nossa, que legal. Bem pensado. No médio e longo prazo dá para tu fazer a mesma coisa. A ideia do infoproduto é uma ideia que eu diria que seria interessante ela ser os nossos 20% ali do 80-20. Parte da nossa dedicação ali em segundo plano tá pensando nisso. Sim. E são coisas que se beneficiam também. Enquanto tu tá captando cliente para o teu escritório, tu tá aumentando a tua audiência, porque tua marca tá aparecendo mais, as pessoas estão começando a te seguir. E isso, por consequência, vai fazer com que, com uma audiência maior, tu consiga também ter mais pessoas te seguindo que eventualmente podem se tornar clientes de outros produtos. Sim. Legal. E daí, como que funciona? Como funciona o investimento desse serviço? Você me passa agora, me passa depois? Como é que é? Posso te passar já agora mesmo, Vivian. Como que ele funciona na prática aqui? Eu decidi precificar baseado em tornar a oferta extremamente vantajosa para o cliente em comparação ao que ele teria que fazer para implementar esse mesmo processo. Se o meu cliente fosse implementar esse processo por conta própria, ele precisaria de pelo menos um profissional para cada uma dessas áreas, ou alguém que fizesse mais de uma dessas coisas de maneira mediana, né? Ninguém vai fazer todas elas com excelência. Sim. A gente tem profissionais individuais para cada uma dessas áreas aqui. Mais de um para cada uma dessas áreas aqui. E eu decidi precificar basicamente pelo preço de um profissional, para tornar a oferta irrecusável. Então, um profissional de excelência numa área dessa aqui, ele custa na casa de 3, 4 mil reais mensais. Como que a gente diferencia um projeto de 3, de 4, de 5, de 6 mil reais mensais? Com base no quão fundo a gente vai no processo de vendas desse cliente. Eu posso cuidar tanto da parte de anúncios até a página e aquele treinamento de time comercial. Eu posso me envolver mais a fundo ainda, criar programas de indicação e coisas do tipo. O que eu te recomendo a princípio, e tu tem a opção de, eu não sei como é que tá o teu interesse de investimento nisso, mas sendo bem sincero contigo, eu poderia te passar desde um projeto de 6 mil até um projeto de 3 mil, mas eu acredito que a melhor coisa que tu poderia fazer nesse momento seria fechar um projeto de 3 mil reais, que é o projeto que está na base dos nossos valores, porque esse projeto ele vai crescendo gradualmente e se retroalimentando com o tempo, por conta própria. Então, é um processo que vai amadurecendo com o tempo também. O próprio Érico Rocha, o cara dos lançamentos, tu deve conhecer, todo mundo conhece. Conheço. Érico, né? Pois é. O pessoal perguntou para ele, se eu tiver mais dinheiro, eu faço 6 em 7 mais rápido, 100 mil em 7 dias mais rápido? E a resposta é não necessariamente. Tipo, se tu colocar muito dinheiro em tráfego, mas não tiver uma base sólida construída ainda, talvez tu só queime dinheiro. Talvez só perca ali. Claro que é sempre preferível que tu tenha muito, se tiver um time que faça essa gestão de maneira inteligente. Ele vai conseguir testar mais coisas, é o que a gente faz aqui. Mas o que eu te recomendaria a princípio seria uma estrutura mais enxuta, que do nosso time vai custar 3 mil reais mensais, e um investimento na casa de 2 mil por mês em anúncios. Que pode ser menor, pode começar em R$ 1.000, pode ser de 1.500. Eu recomendaria 2 mil. Qual que vai ser a principal diferença de investir 1.000 para 2 mil? Quantidade de testes que eu vou fazer. Quando eu volto aqui, por exemplo, à etapa de exploração, o primeiro passo é fazer um processo rigoroso de testes, ofertando o seu produto ou serviço de diferentes maneiras, em diferentes canais, para diferentes pessoas, e coletando os dados que vão nos mostrar onde estão os diamantes para construir o seu processo de vendas. Qual que é a diferença de 1.000 para 2 mil aqui? Se eu estou investindo 1.000, eu vou ofertar o produto em um número menor de maneiras, em um número menor de canais, em um número menor de variações de características demográficas do público, porque eu preciso ter aquilo que a gente chama de relevância estatística. Se eu pego R$ 1.000 e eu invisto, tipo assim, ó, imagina que eu tô bem à vontade para conversar com esses termos contigo, porque eu sei que tu é exatas barra humanas, né? Arquitetura sempre.
Verdade. Mas eu tô bem à vontade para conversar assim contigo, porque eu sei que isso é natural para ti. Mas imagina que eu tenho 10 variáveis, eu tenho 10 conjuntos de possíveis fluxos de vendas. Se eu tenho R$ 1.000, eu coloco R$ 100 em cada um deles. Só que R$ 100 não é suficiente para eu dizer que o fluxo número um, entenda fluxo como um desses caminhos que eu te falei. Um anúncio que leva para uma página que leva para um time. Aí eu posso ter um outro fluxo que é um anúncio que leva para uma outra página que leva para o time também. Eu posso ter outro fluxo que é um outro anúncio que leva para a página. Isso são os fluxos. Aí se eu coloco R$ 100 em um deles, e aí eu tenho R$ 1.000, eu divido para os 10 e eu coloco R$ 100 em cada um. Esses R$ 100 eles não são suficientes para eu ter relevância estatística para dizer que o número 2, por exemplo, que me trouxe um lead a um custo mais baixo, é o melhor, porque pode ter sido sorte. Então, é igual assim, ó, pensa que se eu coloco R$ 1.000 de investimento em anúncios no teu funil de vendas e a gente consegue fazer 2 vendas, eu posso assumir que se eu colocar 2.000 eu vou fazer 4? Não. A resposta é não, porque eu posso ter tido sorte nessas 2 vendas. Ainda é pouca informação para eu ter aquilo que a gente chama de relevância estatística. E aí nunca vai existir um número exato para relevância estatística, mas é uma questão de pesquisa mesmo. É igual, por exemplo, uma pesquisa do IBGE, e aí eles selecionam uma amostragem que é suficiente para assumir que aquela pesquisa está representando a realidade. Então, quanto mais a gente investir em tráfego, melhor vai ser a nossa relevância estatística e, acima de tudo, mais canais a gente vai poder testar, mais fluxos a gente vai poder testar. Recomendados seriam 2.000. Então, o investimento total para implementar tudo isso seria de 5.000 por mês. Tem algum prazo disso ou não? Prazo de pagamento, fala? Não, quanto tempo, né, isso seria feito, por quanto tempo? Ah, perfeito. O nosso trabalho é um trabalho contínuo, então, o que eu sempre digo aqui para o pessoal? Depois da exploração, o que vai acontecer aqui na prática? A gente vai encontrar alguns desses fluxos que funcionam melhor do que outros. Aí a gente vai para a lapidação, onde a gente vai melhorar esses que a gente encontrou através de teste AB. Eu faço pequenas variações neles para testar se eles funcionam melhor. Depois eu vou para a escala. Então eu já validei que ele é bom, eu vou colocar mais dinheiro. Aqui eu coloco pouco, inclusive. Na exploração a gente é sempre muito conservador no investimento, para que eu consiga garantir que eu não estou apostando em algo que não está funcionando. Só que quando eu chego na escala, esse anúncio ele também tem um prazo de validade. Toda campanha, por melhor que ela seja, vai chegar um momento em que ela vai saturar. E aí, quando essa campanha, enquanto eu estou escalando esse anúncio aqui, eu sempre deixo uma parte da minha verba reservada para fazer exploração de novas oportunidades. Então, eu estou, na verdade, fazendo esse processo, tipo, não é sequencial, do tipo, eu terminei a exploração, vou para lapidação, terminei a lapidação, vou para escala. Eu percorro isso daqui, mas eu continuo fazendo as etapas anteriores. Te expliquei isso, porque aí, respondendo a tua pergunta, é um processo contínuo onde a gente está sempre buscando vender mais por um custo cada vez menor, com uma margem de lucro cada vez maior. Tempo de implementação no curto prazo, pensando em execução mesmo prática, eu acho que nem é necessariamente a tua dúvida, mas vai te ajudar até a responder uma dúvida que talvez esteja aí, que é como que funciona como que aconteceria na prática se a gente fecha agora? A gente faz uma reunião de integração, a gente vai entender o teu escritório profundamente, tudo que tu faz, o que tu já fez, teu padrão de cliente, teu ticket médio, quais são as características deles, quais são tudo, entender tudo do teu negócio, no que se refere ao processo de marketing e vendas. Depois, a gente preza muito por uma coisa que eu chamo de princípio da velocidade de execução. A variável mais determinante para definir se a gente vai ter sucesso ou não no nosso trabalho, uma das mais importantes, pelo menos, entre 2, 3 ali, que são as principais, é o quão rápido a gente executa. Porque é um jogo contra o tempo, na verdade. Se eu tivesse tempo infinito, eu conseguiria gerar resultado para qualquer empresa. Qualquer empresa. Porque eu teria tempo infinito e dinheiro infinito. Se eu tivesse tempo infinito e dinheiro infinito, eu poderia gerar resultado para qualquer empresa e eu poderia fazer testes infinitos. Eu tenho tempo infinito e eu tenho dinheiro infinito. Sabendo que tempo... Travou. Deu uma travada. Mas voltou agora. Eu ia escrever para você já. Ah, tranquilo. Tá, o que eu tava te falando? Quando a gente chega num... Até onde tu ouviu? Tempo infinito.
Tempo infinito. Se eu tivesse tempo infinito, eu conseguiria gerar resultados para qualquer negócio. Tempo infinito e dinheiro infinito. Eu poderia fazer testes infinitos e até achar um que funciona. Como eu não tenho tempo infinito, mas tempo é uma variável que impacta, a gente executa com bastante velocidade. Então, é um projeto que na primeira semana a gente já vai ter os primeiros fluxos no ar e a gente está constantemente adicionando novas funcionalidades, novas variáveis, novas coisas no funil, novas coisas ali que vão aumentar o quanto a gente está pulverizando os nossos esforços. Por isso que a gente chama de exploração, que é basicamente testar os diferentes... É não apostar na sorte, que é o que a maioria dos profissionais de marketing faz. Travou Voltou. de novo. Desculpa. Parou em Por não padrão, a apostar na indústria de... sorte. Pois é, por padrão, a indústria de marketing aposta na sorte. Ele aposta porque durante um tempo ela teve que apostar, porque não tinha opção de testar as coisas no digital, né? No digital a gente testa, eu posso colocar R$ 20, colocar para um público selecionado e ver o que acontece. Antigamente não, eu tinha que colocar, sei lá, 100 mil numa campanha de TV e eu não dava para testar ali, eu tinha que confiar que ia dar certo. Até hoje a galera trabalha como se estivesse no antigamente. Então passa um mês testando uma coisa para depois descobrir se funcionou ou não. E aí acabam que, invariavelmente, o resultado demora muito mais para vir e os clientes acabam deixando de trabalhar por conta disso. Tá. Não sei se você vai conseguir responder essa pergunta, mas Hum. tem a ideia, mais ou menos, de quanto tempo demora para ter um resultado? Ó, desde o início, a gente já tem ali a gente sempre define no início de qualquer projeto aquilo que a gente vai definir como principal métrica de sucesso. Para o teu, sem dúvida alguma, vai ser lead. Pessoas cadastradas ali para falar com alguém da tua equipe. Nunca dá para saber quanto tempo vai levar para um novo projeto, mas dá para a gente ter uma estimativa do que acontece em projetos semelhantes. E normalmente, dentro das primeiras semanas, ainda no primeiro mês, a gente já consegue aquilo que a gente chama do primeiro valor, first value, e conseguir gerar os primeiros leads. A gente já tem algumas conversas iniciadas. Seguindo todos esses princípios, é uma coisa muito complexa, mas a gente tentou deixar ela, por mais complexa que ela fosse, a gente tentou deixar ela o mais garantida possível. Então, quando a gente fala em exploração, por exemplo, testar múltiplos caminhos, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando, acima de tudo, minimizar a chance de passar um período de 30 dias, por exemplo, eu não conseguir gerar nenhum valor para esse cliente. Porque ao invés de testar um fluxo, eu testo 10. Se eu testo 10, pode ser que 9 não funcionem, mas um funciona. E aí esse que funciona trouxe resultado ali para ele. Normalmente, projetos de insight sales, de cadastro de leads ali, nas primeiras semanas a gente já tem os primeiros leads cadastrados. Com o tempo a gente quer melhorar as qualificações deles, né? O quanto esses leads são realmente boas oportunidades. Tá. Uhum. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, a parte assim, o que vai ser o teu trabalho, né? Além da exploração, da lapidação, da escala e da extração, você faz aquela parte de preparar a página para atrair os Uhum. leads. Exato. Tá. Aí, por exemplo, você vai dizer lá para mim, faça tal vídeo com tal tema. Você vai fazer isso? É isso Sim. também? Também? Exatamente. Especialmente no que se refere aos anúncios, né? Então, por exemplo, Vivian, eu preciso que tu grave um anúncio falando assim, assim, assim. Tá. E esse é um tipo de vídeo que eu vou te pedir para gravar. E, hora ou outra, nunca para cumprir uma tabela, mas sempre quando fizer sentido para o teu projeto, a gente vai te passar direcionamentos também com relação à tua linha editorial. Do tipo, Vivian, faz alguns stories assim, produz um conteúdo mais ou menos assim. Normalmente vão ser sugestões ali de coisas que tu pode fazer no teu dia a dia. Coisas que eu imagino que tu já faça. Por exemplo, tá numa obra, é sempre legal que tu faça stories ali, mostre, comente sobre a obra. Sim, entendi. Tá. Então tá. Eu vou pensar aqui e acho que até terça eu te dou um retorno. Pode ser? Pode sim, combinado. Te mando mensagem na terça, ou eu espero tu mandar mensagem na terça. Tá.
Acho que eu entendi, sim. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso perguntar para você Claro, no com WhatsApp? certeza, eu já ia te falar isso. Porque talvez agora tu não tá com nenhuma, mas se tiver sobrado alguma e tu lembrar depois, pode me mandar mensagem lá que eu te respondo. Sim. Legal, então. Então, muito obrigada por enquanto, Lucas. Eu que agradeço pela atenção, Vivian. E a gente vai se falando, então. Tá ok. Até terça. Obrigado, Obrigada. viu? Tchau. Tchau.